Alô, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Shirley Morata e vocês podem aqui me adicionar nesse bonequinho. Eu faço lives todos os dias, seja bem-vindo. Vocês podem me adicionar no canal do YouTube, que é Shirley Morata. Vocês podem me adicionar no @ShirleyMorata2, que é o meu Twitter. Vocês podem me adicionar também no meu canal do Facebook, que é o Construa, by Shirley Morata. E vocês, fazendo parte desse grupo, a gente vai trabalhar várias coisas, vários aspectos do ser humano, né? Como a gente pode se desenvolver. Olá, seja bem-vindo, você que entrou agora. Fico contente com a presença de vocês nesse domingo. Boa noite. Então, e hoje é, um domingo que a gente vai refletir um pouquinho. Ontem eu fiz uma live e houve muito assunto em relação à traição. Aí, boa noite, seja bem-vinda. E aí eu resolvi fazer novamente, falar um pouquinho sobre esse aspecto, porque tiveram algumas dúvidas das pessoas. E ficou um bate-papo refletindo sobre as tarefas que a gente trabalhou no grupo Construa durante a semana, mas as pessoas falaram sobre traição. E aí depois eu estava vendo as perguntas e resolvi voltar ao assunto. Olá, seja muito bem-vindo, que você que entrou agora. Fico muito feliz com a sua presença aqui na minha live. Muito contente com a sua presença aqui. Então, e falando sobre traição. E a minha pergunta é possível a gente perdoar uma traição? E eu gostaria de saber, vocês que estão entrando agora, se vocês acham se é possível. É um assunto bastante pesado. Você acha que não? Vamos ver quem é que mais pode dizer a respeito se acha que é possível perdoar uma traição ou não. Vamos lá, vocês que estão entrando, vocês podem arrastar a tela para cima e para baixo, para as laterais e compartilhar com seus seguidores. Isso mesmo, as pessoas entrando para falar sobre isso, né? Falar sobre esse tema. Vocês também podem bater na tela para fazer subir coraçõezinhos para mim. Eu tenho uma meta de conseguir 150 mil. Boa noite, seja bem-vinda. Então, para quem está entrando agora, e aí, é possível a gente perdoar uma traição? Essa história de quem ama perdoa não existe. Por que você diria que não existe o perdão? Boa noite. Olá, é o Gesley na área. Que legal que você está aí, Gesley, também. Que bom que está aqui na minha live hoje. E com esse tema, como me falaram, um tema um pouco pesado. Podemos perdoar uma traição? Como é que a gente vai falar? Lembrando que nesse grupo Construa, by Shirley Morata, a gente trabalha as virtudes humanas. E uma das virtudes é perdão. Dá para a gente perdoar? O que vocês acham? Hein? Vamos lá, Aldo Novo aqui, estou muito contente com a sua presença, eu sempre assisto suas lives, fico muito contente que hoje você esteja aqui na minha, porque tem muita desconfiança, então você acha que não dá para a gente perdoar, depende da traição. E aí, o que acham que contar? E aí, gente, dá para perdoar ou não dá para perdoar? Depois da traição. Eu quero falar para vocês, né, esse tema, como vocês falaram, é um tema pesado, mas eu quero falar uma coisa em relação a crenças humanas. Uma das coisas que a pessoa mais se lembra, que eu diria que todo ser humano se lembra da maior traição que existe no planeta de todos os tempos, eu diria que a pessoa ela tem uma imagem muito forte na cabeça dela, independente de religião, que seria a traição que foi sofrida por Jesus Cristo, que o levou à cruz. Então, eu acredito que todo ser humano ele tenha esta imagem fortíssima na cabeça dele em relação a esta traição que foi feita, né, por Judas. E essa traição, ela é tão grande na nossa cabeça que o que acontece é que até hoje em dia, eu moro aqui na cidade de Itu, existe a malhação de Judas, né? Por conta da traição que ele fez a Jesus Cristo. Mas Jesus, mesmo que você não acredite, não tenha esta religião cristã, ele ensinou uma coisa muito importante que seria o perdão. Então, as pessoas se esquecem da lição que ele deu de ter perdoado e ficam com a imagem do que foi que esta traição causou. Então, eu acho que a nossa sociedade ela não está preparada
para o perdão da traição. E eu gostaria de saber se vocês concordam comigo, né? Porque dói, se não dói. Eu não sei se o senhor acompanha o que você escreveu antes, mas eu gostaria de saber, vocês não acham que é uma questão de crença? Que a pessoa que foi traída, ela acaba sendo santificada e a pessoa que trai, ela acaba sendo como um Judas, o traidor, o errado na história? Porque, vamos lá, estou desconfiado que estou sendo traído, o que fazer? Bom, eu já vou chegar lá. Eu primeiro quero saber se daria para perdoar ou não, dentro do que eu estou falando. Porque a pessoa, ontem foi esse assunto polêmico, para dizer, quando existe uma traição, significa que alguma coisa no relacionamento já não está bem. Existe alguma brecha para uma terceira pessoa entrar, né? Não estamos preparados nem um pedido de desculpas que dirá um perdão. Mas por que que nós não estamos preparados? Ontem na live, se vocês acompanharam, foi falado exatamente isso. Quando entra uma terceira pessoa na nossa relação, significa que uma porta tá fraca, porque senão a pessoa não entra. Se uma pessoa tenta arrombar a nossa casa, significa que a gente põe a pessoa para fora. Então, se uma pessoa entra e ela é permitida essa entrada, significa que a porta estava aberta. Então, tinha alguma fraqueza, algum ponto negativo. A mulher sempre perdoa, o homem não. Por que que você acha que isso acontece, que a mulher tem mais chance de perdoar? Porque ontem também falamos, normalmente existe o falso perdão. A pessoa fala, não, eu perdoei, mas no fundo ela se põe numa situação de orgulho e começa a pisar no outro. E também tem o fator financeiro. Às vezes para a mulher perdoar é porque às vezes ela tem uma dependência financeira. Será que perdoou? Porque não acabar antes de acontecer a traição? Eu concordo com você. Quando a porta já está desgastada, se ela está fraca, o melhor a se fazer é ter um diálogo e antes da traição você pegar e falar com a pessoa. Mas existem os medos. O medo da pessoa sair de um relacionamento por conta de uma outra pessoa. E se não der certo, né? Pior traição é não conseguir ler. Eu já passei por isso e perdoei. Hoje vi que houve uma renovação do relacionamento. Isso que você colocou foi colocado ontem na live também do casal coach, falando isso. Quando existe o entendimento da situação da traição, eu acredito que o casamento fique sim fortalecido. Agora, quando não existe perdão, existe um falso perdão, a coisa desanda. No meu ponto de vista, não consegue seguir em frente. A traição tem que rever sua parte na culpa. Concordo plenamente. É como eu estou falando, a gente tem aquela ideia de Jesus na cruz e quando uma pessoa é traída, a gente tem essa ideia. Quem foi traído é o santo da história e quem traiu é o carrasco. Mas isso é uma questão cultural. Eu não estou aqui defendendo a traição. Eu gostaria de deixar bem claro isso. O que eu defendo é desenvolvimento humano. E no desenvolvimento humano a gente trabalha virtudes e o perdão é uma grande virtude. Às vezes ambos estão errados. Sim, e é aí que precisa se ter diálogo. Porque existe também um outro fator. Como você falou, a mulher normalmente perdoa e o homem não perdoa. Porque talvez existe aquela coisa antiga que o homem trai. Porque o homem antigamente, vamos falar lá no tempo das cavernas, o homem ele era para realmente ele gerar filhos. Eu acho que nos primórdios essa era a intenção, que o homem ele poderia ter vários filhos, a mulher já não. Então eu acho que é uma coisa que vem lá, mas o homem amadureceu. Existiu um desenvolvimento humano. Então a gente não pode pensar como os homens da caverna, mas de repente a mulher ainda perdoe. Perdão é para poucos, essa é a verdade. Concordo. O perdão é uma virtude muito digna do ser humano. Mas aí falar de perdoar. Para você perdoar verdadeiramente, você tem que compreender a situação. Você tem que ter um entendimento, porque senão você não perdoa. O perdão, ele só acontece se você compreendeu o que o outro fez. Senão não consegue. Virtude que vem de Deus. Exatamente. Traição é falta de algo em casa. Eu vou dizer que existem dois fatores aí.
Existe a fragilidade que o seu casamento esteja e existe também aquele que trai porque é da personalidade dele, né, da pessoa. Tem pessoas que elas são desonestas em relação ao casamento ou em relação ao namoro, porque acha que o correto é tá zoando, é tá saindo com outras mulheres, ou uma mulher às vezes, hoje em dia mudou muito, né? Até a mulher hoje em dia existe mais a traição da parte feminina. Apesar que eu acredito que o que leva o homem a trair é diferente do que leva a mulher a trair. A mulher normalmente ela é mais sentimento, ela trai quando ela está envolvida, e o homem ele trai mais por sociedade, que o homem ele tem mesmo mais é que trair, que existe muita mulher e ele poderá fazer isso. Eu acho que existe essa cultura também, não sei se vocês concordam comigo. Vamos ver mais as opiniões de vocês aí. E vão compartilhando com seus seguidores para que eu possa ver a opinião dos outros também. Cultura. Acredito nessa de cultura. Sim, com certeza, é fato. O homem, normalmente, eu acho que nos dias de hoje também, eu acho que está muito fácil, ou melhor, fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Eu diria que está muito aberto a questão sexual, se você for comparado ao passado. Então, hoje em dia, é muito mais aberto e as pessoas estão mais dispostas mesmo a usar a sexualidade. Porém, eu acho que está mais difícil também em sentido de internet. Acho que trair deve ser bem difícil nos dias de hoje, né? Porque com essa internet todo mundo sabe onde a pessoa tá, já mostra lá no celular, então acho que tá mais difícil. Mulher é sentimento e o homem é sexualidade. Como as mulheres falam, como que as mulheres. Peraí, eu acho que entendi falam. Traição é acomodação. Sempre o homem é culpado. Será que sempre o homem é culpado? Quem realmente teme a Deus perdoa tudo. Vamos ver outras opiniões aí. Eu diria que o perdão é uma grande dádiva de Deus, é uma virtude muito grande. Será? Você está questionando, será? Ontem também alguém falou para mim que queria que eu ensinasse a ter relacionamentos, né, amorosos. Eu não tô aqui para ensinar ninguém, eu gostaria de deixar bem claro que a minha intuição não, o meu intuito é nesse grupo Construa e nas minhas lives é fazer as pessoas questionarem. Eu assisti a live do Jorge Santa Rita e ele estava falando entre bem e mal. E eu acredito nesse mundo de dualidades, sim e não, certo e errado. Eu acho que tudo é equilíbrio. Não existe totalmente certo, não existe totalmente errado. Nós estamos buscando um desenvolvimento, a gente está buscando um equilíbrio. Quem trai não tem o temor de Deus. Eu não sei, eu acho que existem alguns fatores. Eu acredito que às vezes uma pessoa pode se apaixonar por outra pessoa, ela ser casada e de repente ela se apaixonar ou se envolver amorosamente com uma outra pessoa. Eu não sei se é não temer a Deus. Eu acredito que existem pessoas que às vezes elas estão casadas e esse relacionamento já desgastou e ela fica presa às vezes neste casamento por família, por filhos e às vezes acontece um amor por uma outra pessoa. Eu não acho que é culpa, que a culpa é só do homem. Também acho que não. Eu acho que, para falar a verdade, questão de culpa é muito relativa. Eu acho que se existe traição, existe homem e mulher. E existe a terceira pessoa. O amor que se sentia não é mais o mesmo após a traição. Existe aquele fator, né, do que o vaso quebrado, ele fica com um trinco, né? Ele nunca mais será o mesmo. Por isso que eu falo que o perdão tem que ter uma compreensão. O fortalecimento dessa relação é a partir da compreensão e de muito diálogo e de estabelecer as regras a partir da traição. E agora, como que vai ser o casamento? Casamento também é uma decisão racional com motivações emocionais. A gente tem que pôr a razão. Se a gente coloca só emoção, a gente fica muito nos ciúmes, aquelas coisas que eu trabalhei durante a semana. Aquele ciúme doentio, a falta de respeito próprio, a baixa estima. Existe a necessidade, sim, da gente ter a raciocínio, a gente pôr a consciência em tudo,
né? Não seria somente no casamento. Em tudo nós temos que pôr consciência. Porque se a gente não coloca, a gente fica à mercê das nossas emoções. E uma pessoa que fica somente à mercê das emoções, ela acaba errando muito. Vamos lá, mais opiniões aí. É isso aí, né? A gente tem que realmente pôr razão, né? Pôr a consciência para funcionar e pôr os pingos nos is. O que estava errado? O que levou o outro a trair? Acho que confiança realmente fica quebrada após a traição. Nunca mais será a mesma coisa. Eu conheço casais que ficaram até melhores depois de uma traição, porque eles viviam uma mentira. E após a traição, esse casal começou a se ver verdadeiramente, sem máscaras. E aí existiu uma cumplicidade muito maior. Eu conheço sim casais que aconteceu isso. E os casais que não aconteceu isso após a traição é porque não houve um verdadeiro entendimento da situação. Houve aquele falso perdão. E aí a pessoa fica naquele orgulho. Qualquer briga é motivo de culpar, de apontar o dedo. Olha, mas você me traiu. E aí fica muito difícil levar esse casamento mesmo. Porque é como se você pegasse aquele trinco e mexesse naquele trinco. Então já estava frágil. E aí você vai quebrando aquilo, né? O casal que conheço vive num pé de guerra cada dia pior. Perdoa e não confia mais. Porque não houve a compreensão ou não houve a transformação, né? Eu creio que a restauração da confiança, se houver amor, é real. Eu vou falar uma coisa para vocês. Existe um fator que eu vou falar para vocês que quando a pessoa ela não tem a compreensão e vem muitas brigas após a reconciliação, você perdoou, muitas brigas acabam fazendo o ambiente estar muito negativo e ninguém suporta viver com o dedo apontado, com uma negatividade. Eu vou falar uma historinha para vocês que seria só para vocês terem uma metáfora, né, da história. Vocês imaginem que você tenha uma amiga, melhor amiga, e existe uma outra amiga. E essa sua melhor amiga te convida para uma festa de 5 anos do filho dela. E aí o que acontece? Você tem um outro convite para sair com uma outra amiga que não seja tão amiga assim, para ir num show de uma banda que você adora e ela vai te pagar o ticket, né, desse show. E aí você vai pegar e falar para outra pessoa que foi da festa, né, das crianças. Você mente para ela, porque você não quer normalmente que ela sofra que você não vai na festa dela para ir em outro lugar. Então, só para falar o que seria uma traição, né, de uma amizade. E aí você vai no show e ela descobre. E depois aquela pessoa fica apontando o dedo. Você não veio na minha festa, você não foi uma boa amiga. E a outra que você foi na festa, você teve um grande prazer nesse show. E quando você encontra aquela pessoa, você está sempre na alegria, sempre no bom humor. Será que você consegue viver bem com aquela amiga que está apontando o dedo? Porque é mais fácil você pensar nessa traição de amizade do que uma traição de casal. Porque traição de casal envolve sexo. Então é mais difícil perdoar. Então a gente perdoa uma amiga. A gente tem a compreensão mais facilmente. Vocês não acham isso? Você às vezes perdoa um filho, você perdoa os seus pais. Mas perdoar um casamento, um relacionamento, envolve sexo. E aí fica aquela coisa, porque você baixa a tua estima. Uma pessoa que foi traída, ela vai cair na baixa estima. Porque vai falar, por que ele foi procurar outra pessoa? Então nunca mais vai ser igualzinho. Então por isso que tem que ter a compreensão. Onde que estava a falha? E ser aberta a essa falha. A falha era na parte sexual, a falha era em outra parte. E ter o entendimento. Envolve entrega, por isso fica difícil. Essa entrega realmente de um relacionamento de casal é uma entrega muito maior do que em qualquer outro fator de pai, de filho, de amizade. Porque existe uma entrega corporal até. É uma entrega muito maior. Por isso que eu acho que fica mais difícil a compreensão. Mas tem que haver. Ou você já larga de vez, já decide então acabar com o relacionamento. Mas eu acho que sempre é bom. Alguém perguntou ontem para mim: eu devo perdoar? Gente, eu não posso responder isso.
É você se olhar por dentro e ver se você deve ou não. E a partir do momento que você fez uma escolha, vou perdoar é perdoar de verdade. Não vou perdoar, acabar o relacionamento. Mas ter gratidão pelo que viveu, né? Porque também tem isso, principalmente para quem tem filhos, se você ficar sem poder conversar com a pessoa, com aquela mágoa para sempre, você destrói até a vida dos filhos. Tem que se perdoar com o coração. Gente, o auto-perdão também. Porque a pessoa, eu acredito, quando a pessoa ela é traída, ela acaba percebendo a falha dela. Então, ela se coloca, às vezes, numa situação, eu prefiro esmagar o outro e cutucar o outro para ela não se olhar, não pegar responsabilidade para ela. Então, é necessário o auto-perdão, é necessário esse desenvolvimento humano, como eu falo com vocês, né? Da gente ter essas práticas diárias de mexer com ciúmes, com essas virtudes do perdão, da gratidão e de tudo isso. O autoconhecimento, ele vai fazer a gente viver melhor. Então eu sei que o tema foi um pouquinho pesado, mas foi exatamente por conta da live de ontem e o que eu sempre busco nas lives e no grupo Construa é esta autorreflexão. O como que a gente pode melhorar quanto a ser humano, né? Gosto de fazer o Ho Oponopono para praticar o perdão. O Ho Oponopono é uma coisa maravilhosa, né? Que são aquelas frases: sinto muito, te perdoo, me perdoo, sou grata. Você no Ho Oponopono você tem a gratidão. Porque assim existem até religiões que falam em questões karmáticas, né, para quem acredita em reencarnação. Então a gente não conhece a história total para quem tem essa crença. Para quem não tem essa crença, é tentar ver respostas na própria natureza, né? Como que a natureza funciona? Como que funciona esse todo, essa unicidade do planeta e tentar ver que tem culturas diferentes e que a gente de repente pensa da maneira que a gente pensa por culturas, né, por crenças que foram colocadas na infância. Então, de repente a gente poder se libertar disso e ter uma consciência maior. O que que é certo, o que que é errado, o que que é o sim, o que é o não e buscar equilíbrio sempre. Isso vai fazer a nossa vida se transformar para o melhor. Você pode dar uma segunda chance. Não consegui ler tudo. Você consegue dar uma chance para quem traiu? Acho que foi isso. Eu acredito que sim. Se houver amor verdadeiro, sim. Porque o amor, na sua plenitude, ele é totalmente incondicional. Eu fiz um Periscope que ele está no meu canal do YouTube, que eu falo sobre amor. O amor incondicional, ele não vai pôr condições para o amor. Então, se houve uma traição, ele não vai pôr condições. Ele vai simplesmente entender as suas próprias falhas, a falha do outro. Todos nós somos seres humanos e nós erramos. Não concorda? Com o que você não concorda? De repente, não sei se é comigo ou alguma opinião que veio aí. Se você puder repetir com o que você não concorda, eu fico grata. Não concordei com o Soares. Não sei o que o Soares colocou. O fato de você sempre perdoar uma traição não quer dizer que a pessoa não tem amor próprio? Eu não estou dizendo perdoar sempre a traição. Porque se você foi traída, você perdoou, teve a compreensão, foi traída de novo, você tem que ponderar. Alguma coisa não se transformou ali. Porque senão, se houve o entendimento de ambos e uma reconstrução do casamento, se houve novamente uma traição, aí você tem que realmente pensar. Que aí de repente não dá para continuar nesse relacionamento. Tudo bem. Eu que penso é que na verdade eu não estou acompanhando. Isso mesmo, né? Todos ganhamos quando perdoamos. Essa aí é a Elizabeth, que hoje ela participou, né, da enquete, ela falou sobre. Ela pôs uma opinião muito forte no grupo, que existem casamentos que melhoram com a traição. Este é um pensamento super polêmico, mas eu sei que existe sim. Casamentos, como eu disse ontem. Tem às vezes casais onde a mulher até permite
que o homem tem uma outra pessoa. Porque para ela o casamento ele não está muito focado na parte sexual. Ela está focada mais na família, focada mais na condição financeira e ela até permite. E isso existe. E aí ela leva um casamento para toda a sociedade como um casamento perfeito. E de repente para ela seja. Casamento que melhoraram com a traição foi porque não estavam preparados para o casamento. Pode ser que sim, não para essa união que a gente conhece como uma união de respeito, uma união de fidelidade. Mas eu diria que existem negócios em todos os aspectos do ser humano. E tem pessoas que levam o casamento como um negócio. E aí a gente também não pode julgar, porque a gente cai numa outra virtude, que seria do não julgar. Pode não estar certo na sua vida e na vida da pessoa está certo. Porque existe, traição é uma coisa que existe e todos nós sabemos. E tem também aquela pessoa, né? Eu vou usar um termo chulo, que se fala do corno manso. O corno manso é aquele que ele sabe que está sendo traído, mas para ele está tudo bem, ele prefere não enxergar. É um termo chulo, mas que existe, né? E que as pessoas brincam tanto, que é um corno manso, existem muitas músicas, existe muita piadinha, mas e daí? Se a pessoa ela aceita aquilo na vida dela, quem somos nós para julgar? Homem só pensa em penereca. Olha, não sei se isso é verdade. Eu achei até engraçada a sua colocação. Liberta quem ofendeu. É alguma coisa também que eu não coloquei. Vocês estão muito participativos hoje, mas aí sobem vários comentários, não consigo ver todos. Mas era isso que eu queria falar com vocês desse, né, verdade, mulher é mais fiel do que homem. Eu diria que isso é uma verdade sim, mas na sociedade moderna isso está mudando. Eu diria que hoje em dia, em poucos anos, se você for contar em questões de gerações, de uma geração para cá, muita coisa mudou. Muita. Existe muito mais sexualidade hoje em dia aflorada, uns relacionamentos muito mais abertos logo do princípio, de namoro, eu digo, né? Meu marido me traiu por 3 anos, descobri, não larguei, porque quis manter a família. Foi o que eu falei. Muitas pessoas preferem pensar na unidade da família e não mexer nisso. E é uma escolha. Se está certo ou errado, nós não podemos julgar. É a sua verdade. E de repente você esteja bem em ver seus filhos bem. E outra pessoa pode dizer que não. Pode dizer que você está errada em pensar assim. Vou falar um segredo masculino. Então diz, vamos ver o segredo masculino, até que eu gostaria de saber. Vamos lá. O homem continua traindo. Isso é ruim também. Confiança é muito importante em um relacionamento. Sim, em todos os aspectos. Confiança sim. A mulher aceita mais o chifre. Dói menos na mulher? Eu não acho que doa menos, acho que deve doer igual. O homem precisa colocar aquilo de dentro para fora. É terrível. Gente, eu ia colocar o título da live, ao invés de falar sobre traição, uma coisa engraçada que eu coloquei no Instagram. Você pensar no seu ex, você tá traindo? Porque, gente, a gente tem muita piadinha com traição. Tem muitas pessoas que elas pegam, traem, acaba o casamento, ficam com... Olha, eu conheço essa história. A pessoa tinha um casamento, arranjou uma amante, o casamento acabou, essa pessoa foi morar com a amante e a esposa virou amante dele. Gente, que coisa louca. E essa pessoa que virou amante do marido, do ex-marido, falou, nossa, muito melhor ser amante. Gente, tem de tudo, tem de tudo. E quem somos nós para julgar, né? Pecamos também pensando. Eu diria que não é que seja pecado. O pensamento ele vem, você tem que controlar o seu pensamento também. É como eu falei, você tem que pôr razão nos pensamentos e nas emoções, né? E eu diria para vocês, homens, se vocês têm interesse às vezes sexual em outra mulher, a mulher também pode ter um interesse sexual em outro homem. Mas aí vai muito das reflexões dela, né? O que ela vai fazer com esse desejo? E o que o homem vai fazer com o desejo? Porque o desejo eu acredito que seja uma coisa química.
Quando você vê, você já sentiu, mas o que você vai fazer com desejo, você tem que usar a razão, né? Bom, gente, resistir, né? Como falaram aí, resistir. É, Vamos lá, essas músicas de corno pioram mais a pessoa pensar em perdoar. Gente, música de corno é o que eu diria. Eu sou muito eclética com música, mas música sertaneja fala muito de corno. E a pessoa canta aquilo e não tá nem aí. Tem uma música que eu gosto muito, aquela lá vai no banheiro pra gente se beijar. Sabe aquele arrocha? Gente, o que é isso? Fala muito da traição. A pessoa tá com uma pessoa, ela e o outro sente os olhares e manda pro banheiro pra se beijar. Gente, tem de tudo. As pessoas levam com bom humor, mas a coisa é séria, né? E é isso aí, vai lá no banheiro pra gente se beijar. A música não é assim? E tem muitas músicas que falam de traição, né? Se aparecer uma mulher linda dando em cima de um homem casado, 98 dele não vai resistir. E aí, vamos falar o contrário. Se aparecer um saradão querendo a mulher, ela vai resistir? Gente, tem que usar razão nesse momento. Você tem que pesar, pôr na balança. E aí? Aí tem aquela frase: vale a pena você arriscar um casamento por uma noite de prazer? Resiste, né? Mulher é mais fiel. Bom, gente, é um tema realmente que mexe muito com as pessoas, mas eu diria, como uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, que leva inspiração, motivação e positividade, a gente tem que pensar em virtudes, acima de tudo, virtudes humanas, e aí a gente consegue usar mais a razão. Canta a música, mas quem foi traída uma vez se perdoar vai acabar com tudo. Pode ser, né? Acabar com o casamento. Bom, gente, esse era o tema da live de hoje. Se a gente ficar aqui conversando, a gente vai ficar por horas e eu vou insistir. É o equilíbrio e cada um saber da sua verdade e saber o que te torna feliz. Se te torna feliz perdoar, aceitar, se te torna feliz sair dessa gaiola de prisão, é muito de cada um. E aí a gente tem que ter uma coisa, não julgar quem aceitou, não julgar quem traiu, entendeu? Praticar as virtudes humanas, porque somos seres humanos em construção. E esse grupo fala disso, construa Baixile Morata. Estamos nos construindo e cada dia melhor, cada dia sabendo mais e conhecendo mais. Trair é derrubar a árvore por uma maca. Por uma maca? Bom, que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Vão compartilhando sempre com os seus seguidores. Quanto mais gente aqui, melhor fica, mais pontos para a gente ter de reflexão. E amanhã eu venho construindo a segunda semana de relacionamento. E amanhã eu vou falar sobre inveja. Amanhã é o dia da gente trabalhar este pilar de relacionar-se, falando sobre inveja. Primeira vez aqui, então clica nesse bonequinho que acho que está desse lado aqui, você passa a me seguir. E eu faço lives todos os dias. E no meu Instagram eu coloco o motivo da live, qual vai ser o tema e o horário também, tá? Muito obrigada por falar. Inveja é um bom tema amanhã, falando sobre isso. E a coragem de eu estar falando aqui de traição, certo? E só para deixar bem claro, eu sou casada há 26 anos e eu diria que é uma construção diária. Ser casada há tanto tempo é uma construção diária, tá bom? Que bom, vou inverter aqui a câmera e amanhã eu espero vocês na live, tá? Muito boa, bom ter vocês aqui, tá bom? E o grupo é Construa, letras maiúsculas, Baixile Morata. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.